Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa apresentação sobre a BNCC Computação, que é o complemento, não é? Eu sou a professora Wanda Cardoso, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Nosso tema, pessoal, é acerca desse complemento BNCC Computação, para fazer uma escuta, análise e consolidação das habilidades desse documento para integrar a área do currículo de língua portuguesa de Pernambuco. Foi esse nosso tema, uma formação. O nosso objetivo é investigar como essas habilidades do complemento computação elas podem se articular com as habilidades de língua portuguesa do currículo do Estado de Pernambuco. Como elas fazem isso? E por que pesquisar esse tema? Então, a relevância reside em demonstrar a fundamentação conceitual e operacional e subsídios para a prática docente, bem como a reelaboração curricular estadual e para futuros estudos empíricos. Veja, é um documento inédito e nós temos que colocar esse olhar com muito cuidado sobre ele para levar para a sala de aula. A nossa justificativa, ela trata-se de um documento focado no mundo e cultura digital. Veja só, que tem a tríade e os três eixos da BNCC Computação, que é cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Com seus algoritmos, linguagem de programação, e com isso, eu acredito que pode suscitar no professor de língua portuguesa uma certa apreensão em não saber lidar com as terminologias e a efetivação desse planejamento pedagógico. A questão da nossa pesquisa, ela tenciona entender como e de que forma os professores poderão se valer de habilidades da BNCC Computação, correlacionando-as e contextualizando as habilidades do currículo. Em relação ao percurso teórico, né, nós fizemos um levantamento teórico e documental. Documental, a BNCC, o currículo de Pernambuco, teórico em relação ao pensamento computacional, que vimos que tem coisa assim bem que pode se adequar assim com língua portuguesa. Em relação à metodologia, nós fizemos esse levantamento teórico, documental, fizemos uma observação participante, que é a parte empírica, e com isso pegamos todos esses dados, fizemos uma triangulação e vimos para entender quais pontos de tensão e de força que podem operacionalizar nessa pesquisa. O que é que nós encontramos? Os resultados entre tensões e forças, que após a leitura desse documento pelos professores que foram participantes, os sujeitos envolvidos, 93 profissionais envolvidos, então eles se assustaram quando viram esse documento, né? Que eles logo se assustaram por quê? Porque associaram como se fosse alguma coisa em relação à área de matemática, porque pelas terminologias ali utilizadas, que era resolução de problemas, eles elencando com isso que poderia ser de matemática, quando resolução de problemas, situações de problemas é em qualquer área. Então, foi necessário oportunizar uma releitura guiada dos pressupostos, tivemos que ler junto com eles esses pressupostos, a fim de efetivar essa compreensão. Em seguida, discutiu-se que o pensamento computacional ele ocupa uma posição central no documento e compreendido como uma forma de raciocínio, que é o que a gente tem em qualquer área curricular. Tem que usar o raciocínio para alguma resolução de conflito, de problemas e etc. É isso que o ser humano vive fazendo na sociedade, né? Outra questão é em relação ao pensamento computacional, que é uma capacidade de formular, decompor, resolver problemas. Então, é o que nós também fazemos isso em língua portuguesa, né? Ao ler um texto, ao ler uma notícia, uma fake news, etc. Na BNCC Computação, o pensamento computacional ele é entendido como um modo de pensar interdisciplinar, que dialoga com diversas outras áreas do conhecimento. E esse pensamento computacional ele está relacionado com a compreensão de processos lógicos e de modelagem, o que inclui desenvolvimento e autonomia intelectual na capacidade analítica e de raciocínio dedutivo. O problema dos professores é que eles achavam que isso tinha que ser sempre guiada pela área de exatas. Isso aí é em qualquer texto, em qualquer área curricular, se faz a questão analítica e de raciocínios.
Em relação ao que nós vimos, discutimos em teorias, no momento lá da formação, foi a teoria da aprendizagem significativa, que trata de uma aprendizagem situada com resolução de problemas reais, que permite que os estudantes conectem saberes prévios do que eles já sabem de linguagem com habilidades computacionais, como associar essa proposta aí da BNCC Computação com o que traz o currículo de Pernambuco em língua portuguesa, e que pode se adequar, sim. O multiletramento em contexto digital, vimos, sim, essa possibilidade de textos multimodais, né, ser tratado de uma forma assim com muita interatividade, com o uso de hipertextos, das multissemioses no campo digital também. Vimos também o pensamento crítico, certo? Que é para trabalhar com questão de ética, que é o que propõe também a BNCC Computação. E a metacognição em processo iterativo, que é aquela questão que, por um lado, se nós trabalhamos já no currículo, a questão de facção e refacção de um texto, nós também temos na BNCC Computação essa questão de, como ele trata aqui, algoritmos, depuração, todas essas. Algo que, assim, que é bem pertinente e particular para a BNCC Computação e também para a língua portuguesa, para a refacção de textos, releituras, reescritas. É o que eles conseguiram chegar, então, a entender que pode sim ser associado aí por meio dessa planilha, eles fizeram essa associação de habilidades. Por um lado, você vê aqui ó, a habilidade da BNCC Computação, essa, a 01, da 69, de 6 ao 9º ano, e aqui ao lado, quais do currículo de Pernambuco essa habilidade pode estar correlacionada. E aqui foi a contextualização que os professores fizeram, como e de que forma ela pode se aproximar ou se distanciar, eles conseguiram chegar a esse ponto. Agora, sim, foram muitas habilidades, aqui eu trouxe só duas, essas duas, porque é muito extensa, a gente pode procurar lá no trabalho escrito, no artigo, que está bem lá descrito. Eles conseguiram relacionar e correlacionar. Mesmo assim, a gente notava a insegurança. Em relação a discussões, a gente pode ver assim que é passível de correlacionar essas habilidades da BNCC Computação com articulação em língua portuguesa, na planejamento, revisão, análise, porque olha, o que eu estou fazendo aqui nessa apresentação é utilizar o pensamento computacional, colocar as coisas em ordem, em forma de algoritmos, de forma linear, para que eu chegue, assim, tenha um início, um meio e fim. É o que a gente faz no nosso dia a dia, nos nossos processos interativos. Então, isso foi possível vislumbrar. Também verificou-se, depois de toda assim, no primeiro momento de formação, em um dia, no outro dia, em outro momento, em outra data, ainda se constatou que esses professores eles tinham dúvidas assim na questão do planejamento, mas como mesmo a gente pode trabalhar em cada ano escolar, do sexto, sétimo, oitavo, nono, como trabalhar essa correlação dessas habilidades, que ela é um currículo que ele é transversal, o da BNCC Computação. Então, foi visto assim, foi proposto por mim, que era formadora, eu coloquei para cada grupo, do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, que esses professores foram divididos nesses grupos, para que eles, com temas, eu propus esse tema, que tal trabalhar o sexto ano, introdução ao raciocínio lógico, porque no sexto ano as habilidades ainda são trabalhadas de forma menos complexa, né, porque elas são espiraladas. Então, foi dada essa proposta para o nono ano, para o sexto ano. Para o sétimo ano, foi dada outra temática, outra proposta nas linguísticas, e por aí vai, até terminar o nono ano. Então, foi possível. Os professores trabalharam, fizeram algumas atividades e viram a possibilidade, sim, de associar uma habilidade dessa da BNCC Computação com uma habilidade do currículo de Pernambuco. Foi possível. Então, diante de tudo isso aí que a gente viu, dessas possibilidades, do que eu posso associar, correlacionar essa habilidade da BNCC Computação com a habilidade do currículo, então a gente pode desenvolver de uma forma muito crítica, muito ética, muito analítica, porque nós estamos com uma geração que ela é nativa digital, não só utilizando, digamos, um espaço digital, mas no compor de um texto, de uma produção de texto,
eu tenho que ter essa capacidade crítica e analítica, essa capacidade de raciocínio, de trabalhar com argumentação de se, de quando. Então, como é que eu posso fazer essa correlação no meu raciocínio? Isso são os algoritmos, que é próprio do ser humano. Então, assim, o que a gente percebeu de um todo é que é carente a questão da formação do professor, é necessária essa formação tanto continuada para implementar essa questão da BNCC Computação, para que seja implementada em sala de aula, tem que haver uma formação assim sistemática, em série, não só a formação continuada, mas também tem que chegar nas universidades, nas faculdades dos cursos de licenciatura, para que esse profissional também chegue já a uma instituição de ensino, ele já saiba, já tem esse domínio, ele próprio, de como correlacionar essa questão do pensamento computacional, até para ele próprio. Tá? Então, o que nós temos era isso para mostrar, e eu enfatizo, aqui estão nossas referências, é que se continue e que as instituições, as políticas públicas implementadas no Estado, que elas deem muito esse olhar nessas formações continuadas, que não seja algo assim só pro forma, só para ver, mas que seja para praticar. Então, era isso, e estamos finalizando aqui. Procure lá o artigo, dê uma lida, que está bem legal. Obrigada.